Sejam bem-vindos! Mais um dia, mais uma lição. Hoje nós estamos na lição 165 do livro Um Curso em Milagres e eu espero que você esteja animado para mais um dia de prática. Se você chegou aqui pela primeira vez, seja bem-vindo. Nós estamos aqui estudando e compartilhando as lições deste livro, Um Curso em Milagres. Já estamos na lição de número 165. Todas as outras lições, elas estão disponíveis no YouTube, na playlist Um Curso em Milagres. Se você está no Instagram, no IGVT, procura na lista do IGVT que você vai encontrar todas as lições, tá bom? Seja bem-vindo novamente. Bom, a lição 165, ela diz que minha mente não negue o pensamento de Deus. Ontem nós trabalhamos na nossa prática de meditação a conexão com a consciência crística, perceber de uma consciência mais elevada, como a consciência crística, trazendo para cada um de nós uma mensagem. E hoje nós continuamos aqui dizendo, olha, que o pensamento de Deus não seja negado por cada um de nós. E o primeiro trechinho da lição diz o seguinte: o que faz com que este mundo pareça ser real, senão a tua própria negação da verdade que está além? O que, senão os teus pensamentos de miséria e morte, obscurece a felicidade perfeita e a vida eterna que a vontade do Pai tem para ti? E o que poderia esconder o que não pode ser ocultado, exceto uma ilusão? O que poderia manter-te longe do que já tens, senão a tua escolha de não ver isso, negando que esteja presente? Então, olha só, ele traz esse primeiro trecho da lição como perguntas. E a pergunta, ela sempre é uma ferramenta de reflexão. Então, aqui nessas perguntas, qual é a resposta que a gente pode enxergar por trás de cada uma delas? Senão o nosso ego. Então, quando você pensa, por que eu estou me negando a enxergar, a ver aquilo que já existe? Por que eu ainda fico preso em ilusões de uma realidade que não é a realidade do meu ser? E aí a gente coloca o ego aqui porque ele é necessário. Então, a gente tem os nossos padrões mentais, as nossas crenças, os nossos paradigmas, aquilo que a gente aprendeu desde a nossa infância. E são essas crenças, esses paradigmas que controlam a nossa vida, que controlam as nossas escolhas, que controlam aquilo que a gente vai tomar como verdade, aceitar como verdade. Então, cada um de nós tem as nossas verdades de acordo com esse sistema de crença. Mas por trás deste padrão de pensamento que a gente tem, criado pelo nosso padrão de crenças, a gente tem o pensamento de Deus. E se a gente fala de uma mente que ela está controlada pelo ego, significa que este ego, ele cria como uma barreira que impede que no nosso dia a dia a gente perceba esses pensamentos de Deus. E é fácil a gente observar isso na nossa vida, né? Às vezes a gente tem tanta certeza de alguma coisa que qualquer outro pensamento contrário àquilo é negado, é rejeitado. E eu não sei você, mas eu, pelo menos, em todo esse processo de evolução que eu tenho passado, existem crenças que eu tinha, que me geravam pensamentos, que hoje eu não tenho mais. E hoje eu consigo olhar para trás e dizer, agora eu entendo. Agora eu entendo o que um padrão de crença, que é programado na nossa mente, faz com que a gente se torne cego diante de muitas coisas que estão na frente do nosso nariz, estampado na nossa cara.
mas a gente não consegue enxergar, a gente fica cego. Então, esses padrões de crenças, essas limitações da nossa mente, que é controlada por essa personalidade humana que a gente chama de ego, ela impede que a gente absorva, aceite qualquer outra informação que seja contrária àquele programa que a gente acredita que é a verdade. E aí, quando a gente fala que tudo é mental, nós somos a mente. Nós criamos tudo a partir da nossa mente. Então, se eu tenho uma mente controlada por um padrão de crença, que ele é limitado, mas que ele é forte, ele controla tudo que entra. Então, se entra um pensamento diferente, ele bloqueia. E é isso que acontece com cada um de nós que está no processo de evolução e que vai percebendo essas barreiras, essas crenças. Então, o trabalho aqui é que a minha mente não negue esse pensamento. Eu preciso estar atento para perceber quando esses pensamentos de Deus querem se manifestar e o meu padrão de crença, o meu ego, vai lá e bloqueia. Por isso que ontem a gente falou da meditação, que é uma forma de conexão para a gente sentir a consciência de Cristo. Aqui a gente só está mudando o nome, a gente está falando aqui pensamentos de Deus, que é a mesma coisa que dizer os pensamentos da consciência de Cristo, que é da consciência elevada. E aí a gente pode dizer aqui os pensamentos do Espírito Santo, os pensamentos do eu superior. Ou seja, o pensamento ou os pensamentos da nossa essência divina, que o tempo todo quer se comunicar com a gente. Mas as nossas crenças, os nossos paradigmas, a limitação da nossa mente, que é controlada por este ego que está distorcida de toda a realidade, não nos permite. Continuando aqui, ele diz mais o seguinte: o pensamento de Deus te criou. Esse pensamento não te deixou e nunca estiveste à parte dele por um instante. Ele te pertence. Através dele vives. É a tua fonte de vida, mantendo-te uno com ele. E tudo é uno contigo, pois ele não te deixou. O pensamento de Deus te protege e cuida de ti, torna macio o teu lugar de descanso e é plácido no teu caminhar, iluminando a tua mente com felicidade e amor. A eternidade e a vida que dura para sempre brilham na tua mente, porque o pensamento de Deus não te deixou e ainda habita contigo. Então, aqui ele está falando de um estado de consciência. Deus é a consciência. E tudo é a consciência. Porque quando a gente vai lá voltar a refletir sobre a lei do mentalismo, a gente descobre que tudo é mental, tudo nasce na mente. Então, este pensamento de Deus é o estado de consciência divina. Então, nós estamos vivendo aqui num estado de consciência que a gente ainda é controlado por essa natureza humana, por essa personalidade humana. Então, cada um aqui, ele vai ter o seu estado de consciência de acordo com a família que foi criada, o lugar, a cultura, a cidade, o país. Cada um tem o seu estado de consciência de acordo com os seus padrões mentais. Umas pessoas têm um pouco mais de desenvolvimento mental no sentido de experiência de vida, de sabedoria, de conexão espiritual mesmo. Algumas pessoas têm um estado mental menos evoluído. Então, são estados mentais. Quando a gente fala aqui desse estado mental da consciência divina, a gente está falando de um estado mental elevado,
aonde nesse estado mental elevado eu sei qual é a minha natureza, então eu sei que eu sou o espírito, eu sei que eu estou vivendo uma vida aqui temporária nessa personalidade, nesse corpo físico, com essa identidade que tem um nome, que tem um CPF, que tem um endereço, e eu sei que isso é passageiro. Então eu estou num estado de consciência que eu compreendi que essa realidade aqui é passageira porque ela não é real. Aquilo que é real é eterno. E aquilo que é real é a consciência do todo, ou a consciência de Deus. Porque todas as experiências nascem a partir da consciência dele. Mas quando nós estamos aqui, nós estamos criando a nossa realidade não baseada nos pensamentos de Deus, mas baseadas nas nossas crenças, nos padrões mentais que cada um de nós temos. Então, olha só, não estamos separados da consciência divina, mas estamos criando separados do desejo da consciência divina. Então, é como a gente pode dizer, né, que o ego é uma entidade e o espírito é outra entidade, de uma mesma consciência. De uma mesma consciência. Ontem nós falamos bastante sobre esses níveis de consciência. Então, hoje aqui nós estamos falando de dois aspectos da consciência. O aspecto da consciência que existe como ego, que usa um estado muito limitado de consciência, e da consciência divina, que é representada pelo espírito, que é uma consciência muito mais ampla. E nós estamos criando a nossa realidade aqui com apenas essa parte muito limitada da consciência que é regida nesse planeta, nessa existência, pelo ego, pela personalidade ego. Então, o que a lição pede aqui hoje é que a gente entre dentro dessa compreensão, desse conhecimento e que a gente experimente tirar essa consciência limitada do ego, deixar ela um pouquinho de lado para poder observar, perceber e sentir que existe uma outra consciência agindo dentro de nós, agindo através de nós. E essa outra consciência é muito mais poderosa. E essa outra consciência, o estado de vibração dela é muito diferente do estado de vibração dessa consciência do ego. Porque o ego é o cara que tem medo, é o cara que tem dúvida, que sofre de ansiedade, que sofre de depressão, que fica doente, que se bloqueia. Esse é a personalidade do ego. Esse é a parte da mente que rege as nossas vidas. Então, a maioria das pessoas são regidas inteiramente apenas pela consciência do ego. Mas essa consciência divina do espírito que está em cada um de nós, ela tem o poder de trazer o que ele disse aqui. Essa leveza, essa certeza do caminho, essa paz interior, essa tranquilidade, essa proteção, esse sentido de que tá tudo muito além de qualquer limitação, entende? Então é saber separar, saber perceber quando você está sob o controle do seu ego e quando você está sob o controle dessa consciência divina. E, gente, eu vou falar uma coisa, a maioria das pessoas, elas sequer aceitam ou acreditam que existe uma consciência divina fazendo parte delas. Elas não conseguem sequer separar e compreender como isso é possível. E aí eu digo o seguinte, é no sentir que você vai perceber isso. É no se permitir que você vai perceber isso. E é o que a lição pede hoje. Então, aqui nessa outra parte, ela diz o seguinte:
Quem negaria a sua segurança e a sua paz, sua alegria, sua cura e a paz da sua mente, seu sereno descanso, seu calmo despertar, se apenas reconhecesse onde habitam? Não se prepararia no mesmo instante para ir aonde são chamados, abandonando todo o resto como sem valor em comparação a eles? E tendo-os achado, não se certificaria de conservá-los e de permanecer com eles? Não negues o céu, ele é teu hoje, se apenas pedires. Então, aqui é o pedido para acessar este nível de consciência do Espírito, da essência que vive em cada um de nós. É pedir, e claro, aqui não está, o pedir aqui não é você sentar e dizer, tá, quero, pronto, não vou fazer mais nada. Não, o pedir aqui é, eu me coloco a serviço, em ação, para que eu possa trabalhar o desenvolvimento dessa consciência divina, dessa consciência de Deus que está em mim, para que ela passe a ser o comando da minha vida, o comando do dia a dia. Ou seja, toda vez que eu tiver um pensamento, eu vou me questionar. Tá, esse pensamento é do ego ou esse pensamento é da consciência divina? Ou toda vez que eu estiver diante de uma escolha, eu vou me questionar. Tá, essa escolha que eu tô fazendo é uma escolha do ego ou é uma escolha do espírito? Porque nós temos essa conversa interior. Se você prestar atenção, você vai perceber que existe duas entidades falando com você interiormente. Tem uma vozinha lá que fica o tempo todo parecendo uma maritaca, um papagaio, repetindo historinhas na sua mente o tempo todo. O ego, ele sempre está numa conversa interna de passado e futuro. Te lembra o passado e projeta para o futuro, baseado no passado. Ele nunca está aqui no presente, ele nunca está prestando atenção no presente. Então você tá lá no dia a dia, trabalhando, fazendo as suas coisas, e você tá lá, amanhã eu tenho que fazer isso, amanhã eu tenho que fazer aquilo. Ai, aquela pessoa me machucou 10 anos atrás e agora ela tá... Entende? Você tem uma conversa interna que tá sempre relacionado a algo que já aconteceu ou a algo que vai acontecer. Esse diálogo interno é do ego, é só o ego que tem esse diálogo interno. Então, às vezes, você está ali no seu dia a dia e você não está prestando atenção no seu diálogo interno. E a maioria das vezes são esses diálogos internos que fazem com que a gente faça as nossas escolhas. E isso é super sério, né? Porque às vezes tem pessoas que falam assim, tá, como assim eu crio a minha realidade? Ah, isso aqui aconteceu comigo, não foi porque eu escolhi. Não escolheu de forma consciente, mas inconscientemente, aquele diálogo interno do ego fez com que essa pessoa tomasse essas decisões que levaram ela para caminhos que colocaram ela em situações que nem sempre são agradáveis. Então, esse diálogo interno do ego, ele está o tempo todo controlando as decisões do nosso dia a dia. E isso, gente, é para tudo, para todas as pessoas. Isso acontece com todas as pessoas. A diferença é, quanto mais você está mergulhada no controle deste ego, menos você percebe esse pensamento de Deus que está agindo sobre você. Quanto mais você se liberta deste controle do ego, mais a sua mente abre espaço para que essa consciência divina passe a atuar mais vezes na sua vida, te direcionando. E aí venha um pensamento que faz com que você tome uma decisão uma decisão correta, ou que você escolha caminhos que vão te trazer mais leveza, que vão te levar para lugares que vai ser contribuição para você.
Então, o pensamento de Deus, quando você acessa essa consciência, ela vai te direcionar de uma forma que você não vai quebrar a cara, porque ele sabe. Então, assim, a nossa essência sabe o que é melhor pra gente. Só ela sabe. Agora, se eu vou pelo ego que não sabe, que só está limitado às crenças, aos padrões, enquanto que a consciência divina, ela tem infinitas possibilidades de fazer que algo aconteça na sua vida. E o ego, ele só tem as experiências do passado. Então o ego, ele projeta o futuro baseado nas experiências do passado. Por isso que a pessoa vive, por exemplo, no estado de medo e ansiedade. Porque ela sempre pensa no futuro, projetando a vida baseada em experiências do passado. Esse é o ego. O espírito não, porque ele não se baseia em experiências do passado. Ele se baseia no caminho que vai te levar aonde você vai encontrar aquilo que você precisa para a sua experiência de vida, para a sua expansão. Porque o espírito, para o espírito, é só a expansão, a evolução que interessa. Lembra que nós estamos fazendo o caminho de volta? A gente está aqui para fazer todo esse processo de evolução para chegar à fonte, para voltar à fonte, à consciência primordial. Então, todos os caminhos que os pensamentos de Deus, que a consciência crística, que o Espírito Santo, que o eu superior vai te indicar, tem por objetivo a elevação, algo que vai te fazer bem, algo que vai te trazer paz, que vai te trazer tranquilidade, que vai te trazer alegria, que não vai te colocar em situações de sofrimento. Não vai, não tem como. E a gente precisa confiar nisso, acreditar nisso. E tem pessoas que não acreditam. Tem pessoas que sequer se sentem merecedores de felicidade, de ser feliz. E acha que a felicidade é para poucos. Essa é a crença do ego. Esse é o padrão de pensamento do ego. Então, percebe na sua vida aquilo que você acredita que é merecedor, merecedora. E aí você vai ver o quanto de controle do ego está sobre você, o quanto você está se permitindo ser controlado por esse padrão de crenças limitantes, por essas barreiras. E a gente não evolui enquanto essa mente limitada está no controle. Não existe evolução. Então aqui é fazer uma limpeza no sentido de alterar esses programas. Porque o ego, ele não é ruim. Ele só está vivendo em distorção. Em outras palavras, ele está enganado com a realidade. Porque ele foi treinado dessa forma. Mas aí tem o nosso trabalho. Eu entendi. E aí eu vou lá, vou ressignificar a crença. Vou limpar a crença, vou trocar as crenças, vou colocar outro programa. Vou limpar a minha mente de tudo aquilo que é lixo. O que eu aprendi que não faz sentido, eu vou lá e limpo. E coloco uma outra crença. Então aqui, o que a lição pede é assim, que eu não negue que existe um Deus dentro de mim. Que eu não negue que existe uma divindade dentro de mim. Que eu não negue que eu posso acessar essa fonte de informação dentro de mim. E a prática aqui é a mesma de ontem. Entra nesse fluxo de silêncio, de viver o agora, de meditar, de acreditar que você pode silenciar e ouvir essa voz dentro de você. Porque não tem outro jeito. É assim, é no silêncio, é na entrega, é no olhar para dentro. É deixar a loucura do dia de lado e se colocar nessa presença. Porque nós somos essa divindade. Ela está dentro de nós, não estamos separados dela. Então nós podemos sentir, mas para sentir depende da ação.
depende do movimento. E para sentir, muitas vezes temos que alterar hábitos na nossa vida, comportamentos na nossa vida. Fazer uma mudança, a mudança de dentro para fora. E aí é escolha, o tempo todo é escolha. Então a pergunta aqui para finalizar é: você deseja que a consciência divina em você conduza os seus caminhos com toda a sabedoria que só ela tem? Ou você ainda insiste em achar que só com a inteligência e sabedoria do seu ego você vai chegar aonde você deseja? Porque de repente você deseja chegar num lugar que, se você não fizer uma alteração da sua mente, você nunca vai chegar lá. E se você está patinando em alguma história da sua vida, para e pensa, a quem você está dando ouvido? Você está dando ouvidos ao ego ou você está dando ouvidos à consciência divina que existe em você? Percebe que tudo é uma questão da gente jogar questionamentos, da gente se perguntar, jogar pergunta, porque a pergunta ela chama para reflexão. E se a gente parar, né, todos os dias, ali 10 minutos que seja do nosso dia e se questionar, peraí, quem está no controle da minha vida? As minhas crenças, o meu padrão de crenças ou a consciência divina que está em mim? Quanto tempo eu tenho me dedicado a sentir essa consciência divina em mim? Quanto tempo eu tenho me dedicado a me conhecer mais, a perceber mais quem eu sou? Poxa, eu ouço por aí o tempo todo, todos somos um, eu e Deus somos um, mas o que eu estou fazendo no meu dia a dia para sentir isso de verdade? Porque falar é uma coisa, sentir é outra. Então, faça essas perguntas nesse dia de hoje. E não tem outro caminho. Não tem. E aqui a gente não está falando de religião. Viver a partir da consciência divina não tem nada a ver com religião. Tem a ver com você assumir a sua natureza. Somos o espírito. Somos o espírito. Então, para que viver nessa ilusão de que não, eu sou essa matéria. Espírito, nossa, tenho até medo de espírito, né? Tem gente que tem medo do espírito. Como assim? Tem medo de si mesmo, né? Então, gente, eu deixo essa reflexão para vocês hoje, tá bom? Espero que faça sentido para vocês. E é isso, né? A gente vai aqui, um dia de cada vez. Amanhã estamos aqui novamente com a lição 166. Um grande beijo para você.